Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos, amém? Que Deus esteja abençoando cada um dos que estão presentes conosco nesta tarde. E nós vamos dar continuidade, ao nosso curso de discipulado que nós temos planejado dentro da nossa igreja, né? Curso de discipulado que a gente tem tentado trabalhar com a igreja e assim trazer o maior número de conhecimento. Tá bom? Boa tarde, irmão Otávio, já está conosco, né? Já percebo a presença do nosso amado irmão Otávio, que Deus abençoe. E na verdade esse é um projeto que a gente quer deixar para a igreja ao longo dos anos, do ano, a igreja possa utilizar esse discipulado, tá ministrando esse discipulado na vida dos novos convertidos, daquelas pessoas que estão chegando, né? Então, por isso nós estamos ministrando e estamos trabalhando esse discipulado na vida da igreja. Portela Pizza, né? Seja bem-vindo também conosco. A nossa irmã Diana também, seja bem-vinda, Deus lhe abençoe, graças a Deus está aqui conosco. É um discipulado que a gente visa, a irmã Fran entrou também, graças a Deus, esteja bem-vinda. Que os irmãos estejam aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, aquilo que nós ministramos. Irmã Cláudia, seja bem-vinda, né? A irmã Williane, né? Deus abençoe, seja bem-vinda. Então é um discipulado que a gente está tentando trabalhar e tentando trazer para a vida da igreja, para ficarmos de material, para a gente poder estar aumentando a capacidade, né, da igreja poder conhecer mais da palavra de Deus. E só voltando ao que nós falamos no início do estudo na tarde de ontem, por que o Evangelho de Marcos? Porque o Evangelho de Marcos é curto, dá para a gente trabalhar, dá para a gente crescer, dá para a gente entender a palavra de Deus e dá para a gente sair com o Evangelho com uma visão do ensinamento do Evangelho de Marcos e sairmos com uma visão mais ampla para podermos estudar o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, né, que são evangelhos que vão estar trazendo uma compreensão maior, vão trazer uma amplitude também maior. Então nós queremos trazer este discipulado para a vida da igreja. Somos gratos pela presença de todos, que Deus esteja abençoando cada um, e nós vamos dar início ao nosso discipulado com uma palavra de oração, tá bom? Que Deus esteja abençoando cada um dos que vão estar juntos conosco, e você pode também participar no decorrer, lançando suas perguntas. Nós estamos acompanhando aqui e vamos estar querendo tirar essas dúvidas suas. Pai Santo e maravilhoso Deus, somos gratos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nosso Jesus, nos ajuda a sairmos daqui fortalecidos em nome do teu Filho amado. Amém. 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 Graças a Deus. Nós vamos para o capítulo 2. Nós temos um parágrafo. Nós temos, na verdade, vamos assim, entender o capítulo 2. No capítulo 2 nós temos um parágrafo, tem o paralítico de Cafarnaum, depois nós temos a vocação de Levi, depois nós temos o jejum, e depois nós temos justamente Jesus é o Senhor do sábado. Um pouco da repetição daquilo que nós trabalhamos na tarde de ontem. Então nós temos, na verdade, 4 parágrafos para a gente destrinchar e a gente poder compreender e tirar lições acerca desses parágrafos. O capítulo de ontem ele era maior, né? Então, como o capítulo de ontem era maior, a gente tinha como diz assim, vou dizer para vocês, a gente tinha uma dinâmica menor porque a gente queria concluir todo o capítulo na tarde de ontem, e graças a Deus nós conseguimos. Agora, deixa eu dizer um negócio para vocês. Quando vocês foram construir um estudo da palavra de Deus, seria importante que vocês tivessem um caderninho com vocês, tá bom? Seja bem-vindo, irmã Ana Paula, né? Que você tem Carol também, Carol, né? Seja bem-vindo. Seria bem interessante que você tivesse um caderno para você trabalhar cada parágrafo desse de maneira mais substancial, tá certo? Seja bem-vindo, Márcio.
e de uma forma mais substancial. Aí eu queria lhe dar uma ajuda como esse cadernozinho. Cada parágrafo daquele, você anotasse nome de pessoas, tá certo? Lugares, tá? Por exemplo, eu vou ao capítulo 1, que a gente foi no do capítulo 1, você tinha o Rio Jordão, a cidade de Jerusalém, você tinha o profeta Isaías, tinha aquele João Batista. Aí você vai citando no texto aqueles personagens que estão presentes, tudo que estão fazendo parte daquele texto. Deixa eu dizer um negócio para você. Pegar um texto bem pequenininho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6, tá certo? Para você entender o que eu estou querendo dizer. Se você pega somente esse versículo, João 14,6, aí você vai lá e vai dizer assim: quais os verbos eu tenho nesse texto? Quem falou? Olha lá, primeiro, quem falou? Aí você, foi o autor do livro ou foi Jesus? Aí você vai ver que quem falou, na verdade, foi Jesus e não João. João 14,6 foi João que falou, foi Jesus que falou. Entendeu? E quais os verbos estão ali? Aí você vai ver. Ele disse assim, disse Jesus, eu sou. Jesus falando de si mesmo. O caminho, aí você anota caminho. Aí você vai caminho. Aí você vai tentar tirar todo o significado que a palavra caminho tem. Depois você vai pegar, ele disse, eu sou a verdade. Aí você vai pegar, anotar a verdade e vai tirar todo o significado da palavra verdade. Tudo que representar a verdade. Para mim, a verdade é a vida. Aí você vai colocar tudo que interessa a vida. Aí ele fala, irmão, quais são as pessoas que estão lá? Aí você bota Jesus e o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele vai trazer mais uma compreensão de que Jesus vai estar junto com o Pai. Aí você vai dissecar esse texto, pensar bastante sobre esse texto para que você aumente sua compreensão. Nesse de Marcos, eu posso te convidar a você fazer isso aí em casa, quando você estiver com calma, pegar o capítulo, o parágrafo que você está lendo, dissecar o parágrafo para você poder tirar uma compreensão maior. O primeiro parágrafo do capítulo 2, ele vai do verso 1 ao 12, tá certo? Do verso 1 ao 12. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao 12? Eu queria que você tivesse com sua Bíblia aí acompanhando comigo, vai me ajudar e vai me ajudar muito. Diz assim, e alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava a casa e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam nos seus corações, dizendo, por que diz este blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Amém? Então você tem o primeiro parágrafo que vai até o verso 13, tá? E você tem aqui uma passagem interessante, tá certo? Nesse discipulado que a gente está fazendo. O ministério inicial do Senhor Jesus Cristo, ele se dá exatamente aonde? O ministério inicial de Cristo. Ele se dá na cidade de Cafarnaum.
Então Jesus tem o início do seu ministério na cidade de Cafarnaum e ele vai trabalhar exatamente ali os seus discípulos. Primeiro ele chama-se os seus discípulos, aqueles que estão mais próximos, que eram pescadores, trabalhavam naquela redondeza e ele chama para junto dele e esses discípulos vão estar com ele. Tá certo? Mas, bom, eu queria que você percebesse uma coisa aqui. Jesus, quando entra na cidade de Cafarnaum, vai fluir uma grande multidão em torno de Jesus. E esse texto, ele traz uma lição. Ó, primeira coisa que eu quero que você aprenda comigo nesta tarde, tá? Ou nesta noite, ou nesta manhã, de acordo com quando você for ouvir esse áudio, esse estudo. Mas agora está ouvindo à tarde. E deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês não criem no texto, não diga aquilo que Jesus não está dizendo. Tá certo? Toda vez que a gente tira um estudo, a gente tem que dizer exatamente aquilo que Jesus está dizendo. Aí se eu perguntasse para vocês que lições você poderia tirar desse texto, você vai ver, eu vou responder as perguntas, mas anote num papel que eu vou responder após o parágrafo, tá bom? Deixa eu dizer um negócio para vocês. Então, o que esse texto está ensinando para nós? Ele está ensinando, primeiro, a fé dos amigos de um paralítico. Reconheceram em Jesus Cristo a autoridade divina para curá-lo. Sabe, uma das lições importantes que nós temos é de levar Jesus Cristo àqueles que têm necessidade e que precisam ouvir dele, aqueles que precisam se encontrar com ele. Então, a fé que nós temos em Jesus, nós temos que anunciar aos outros. A fé que salvou o paralítico não foi a fé do paralítico. A fé que salvou foi a fé dos amigos do paralítico, porque esses amigos do paralítico foram quem pegaram o paralítico e levaram até onde Jesus, tá certo? Veja que Jesus, vendo a fé dos amigos do paralítico, ele teve misericórdia do paralítico. Então, muitas vezes, a gente fica assim, a gente muitas vezes culpa se alguém foi curado, não foi curado, dizer porque ele tinha falta de fé. Outros vão dizer assim, não, é porque, inclusive isso é uma boa lição para você, quando você quiser distinguir o bom profeta do mau profeta. O mau profeta, ele vai dizer o seguinte, se você faz um pedido e você não é curado, o que o mau profeta vai dizer? Ele vai colocar a culpa sobre você. Ele vai dizer que você não foi curado porque você tem fé pequena, você é um homem de pequena fé. Então, aqui, quem de fato cura não são as pessoas, não são os homens comuns. Quem cura de fato é Deus. É Deus que manifesta o seu poder e cura. Ele terá misericórdia. Agora ele vai olhar para quem? Ele pode olhar para o enfermo. Ele pode olhar para mim. Ele pode olhar para você. Então a fé que vai fazer de fato você ser curada é exatamente a fé que Cristo vai observar. Por isso que é interessante, uma outra lição que a gente vai tirar daqui. Eu só creio que você é abençoado se for o pastor que orar por mim. Deixa eu dizer um negócio para você. Deus ouve a sua oração, ouve a minha oração, ouve a oração de toda a igreja. Então não é exatamente a oração do pastor que cura. Deus vai olhar e vai tentar perceber, vai perceber qual é de fato aquele que está tendo fé, e aí ele vai manifestar o seu poder e curar conforme a fé que ele vai estar percebendo. Diz o texto, e não podendo se aproximar deles, olha a tamanha fé, fizeram um buraco no telhado da casa e eles colocaram o enfermo, baixaram o enfermo e o enfermo foi o quê? Ele foi curado. É importante que você perceba isso, né? Uma outra mensagem que eu queria que você detectasse. A obra de Deus, na obra de Deus, eu estou só tirando do texto, não estou tirando nada fora do texto aqui. Na obra de Deus tem aquelas pessoas que trabalham para o Senhor, preste bem atenção, e que não são vistas, né? Eu faço uma pergunta, quem consertou o telhado da casa? Foi Jesus? Ou foram as pessoas que abriram o telhado? Quem abriu o telhado para botar o paralítico, o doente, na presença de Cristo? Quem fez isso? O que eu quero dizer para você? O texto
e temos pessoas que vão trabalhar para o Senhor e que não vão ser vistas por nós, mas elas vão ser vistas por Deus. Elas vão ser olhadas pelo Senhor. São pessoas que Jesus conhece, reconhece a fé delas. Então, muitas vezes a gente quer fazer as coisas para que o pastor observe, eu quero fazer as coisas para que os meus irmãos observem, mas nós devemos fazer as coisas para que o nosso Deus, que está em secreto, observe em nós. Isso não quer dizer que o pastor ou uma pessoa da igreja que observe que a gente está servindo não valorize o nosso trabalho. Então nós devemos ser valorizados pelo trabalho que fazemos. Não é glorificados, mas valorizados, reconhecidos o trabalho. Paulo faz isso em diversas cartas quando ele ora. Agradece a Deus pela cooperação. Então você é um cooperador com a obra de Deus. Eu sou um cooperador na obra de Deus. Então a igreja necessita desses cooperadores. E essas pessoas vão chegar até Jesus à medida que os cooperadores vão chegando. Então o que eu quero dizer para você? O texto é capítulo 2 de Marcos, para você estar me acompanhando, capítulo de Marcos, nós estamos no primeiro parágrafo, vai do verso 1 ao verso 13, né? Outro detalhe, o que nós vamos ver? Jesus começa a sofrer críticas, né, dos fariseus, crítica porque ele estava perdoando pecados. Se Jesus, que é maior do que nós, sofreu críticas por causa da sua obra missionária, imagine você, imagine eu. Nós estaremos sofrendo críticas por causa da nossa obra missionária. Nós estaremos sofrendo críticas por causa da obra que nós estamos nos colocando a fazer para Deus. Então você precisa estar motivado a fazer a obra conforme a vontade do Senhor. Deixa eu ver quais foram as perguntas que estão aqui. A primeira pergunta, deixa eu ver, Madison, entrou, não teve nenhum, graças a Deus. Mas agora para mim eu tinha uma pergunta, deixa eu ver se não tem. Uma solicitação, como vai ser, pode pesquisar o significado? Pode. Você deve pesquisar o significado. A pergunta é do Madison, porque eu falei ainda agora que você pegar as palavras, que você está dentro do contexto da palavra de Deus, e você começar a pesquisar essas palavras, não é pecado. Você pega as palavras e vai buscar. O que quer dizer aquela palavra? É um lugar? É uma cidade? Então, toda vez que a gente faz a meditação de um texto, a gente se prepara para estudar a palavra de Deus, a gente tem que pegar o significado das palavras que estão contidas no texto e trazer um significado para a nossa interpretação. Porque nós vamos fazer uma interpretação da palavra de Deus. Você que está estudando agora vai fazer uma interpretação da palavra de Deus. Então você precisa anotar as palavras-chave para que você possa tirar. Você tem que ter um olho de observador, certo? Quando você lê o texto, você faz uma observação geral sobre o texto e anota tudo que está contido dentro do texto da palavra de Deus. Vamos para o segundo parágrafo? O segundo parágrafo é a vocação de Levi, começa no verso 14, tá certo? Então, você pode acompanhar comigo a vocação de Levi, que começa no verso 14. O ministério de Jesus, só reforçando aqui o finalzinho, o ministério de Jesus, nós vamos encontrar uma palavra no verso 13, ele diz que a multidão seguia. E antes de entrar no verso 14, eu queria tirar uma lição para você. Nós vamos encontrar, trabalhando com Jesus, dois grupos de pessoas, tá? Um grupo, diga comigo aí, você vai dizer, um grupo de pessoas que estará trabalhando com Jesus. Discípulo, tá? Discípulo. E o outro grupo de pessoa bem maior que vai estar trabalhando é a multidão, tá certo? Multidão. Então Jesus vai estar trabalhando com dois grupos de pessoas, os discípulos e a multidão. No verso 13 ele diz, tomou sair para o mar e toda a multidão ia ter com ele. No capítulo 1 nós vimos ele escolher alguns discípulos, André e Simão e André, Tiago e João. Aí a ideia é que Jesus está montando uma equipe de discípulos que vão estar trabalhando com ele. Aqui nesse passo, aqui no verso 13, perdoe, vamos começar no verso 13, ele vai dizer assim, tomou a sair para o mar e toda a multidão ia ter com ele,
e eles os ensinava. E passando, viu a Levi, filho de Alfeu, né, sentado na alfândega, e disse: segue-me. E levantando-se o seguiu. Levi, levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus os seus discípulos, muitos publicanos e seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que tinham seguido, né? E Jesus estava ali, e você está vendo que tem muita gente seguindo ele, né? Os escribas e os fariseus, vendo o comer, né, com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com ele, com os publicanos e pecadores? Jesus, tendo ouvido isto, disse: os sãs não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Tá certo? Ora, o que nós queremos que você perceba nessa passagem aqui? Tá? Algumas lições que são práticas. Se você for tirar lá, né, do verso 14, do verso 13, a distinção entre discípulos e multidão. A grande pergunta que você tem que começar a pensar é o seguinte: eu sou um discípulo ou eu faço parte da multidão? Tá? Então nós, na verdade, queremos fazer essa distinção. Então Jesus e a igreja, e aí o que eu quero dizer para você, não só Jesus, mas como a igreja também, ela deve ter uma preocupação muito grande em formar discípulos. Essa é a maior preocupação da igreja. A preocupação que a igreja tem é de formar discípulos, é buscar discípulos para o reino. Então, por exemplo, eu vou trabalhar a igreja na ideia de formar discípulos. Não importa se um ou dois ou três, mas o meu chamado ele foi exatamente para essa formação de discípulo. E não só o meu, quanto o seu também. O chamado da igreja é exatamente esse: formar discípulos, preparar pessoas para a obra de Deus. Tá? Aqui é interessante que a gente até tenha um olhar bem diferente. Olhar para o crescimento do seu discípulo com um olhar como assim. O mestre vai ter a maior preocupação de formar um discípulo capacitado para a obra de Deus. Então, esta é a vinculação do texto aqui. Então, Jesus está chamando os discípulos para si, e Marcos, do pastor Zé Carlos, já está conosco, seja bem-vindo, certo? E chamar os discípulos para junto de si, fazer com que esses discípulos aprendam e sejam formados, né, para um ministério adequado para a obra de Deus. Então, essa formação de discípulos que é a formação primordial. Então, Jesus está chamando os discípulos para junto dele, para formar discípulos. Multidão, aí entra a questão da multidão. A multidão, geralmente, Jesus não está impelido a eles. Jesus está impelido a uma obra diferenciada. Jesus está preocupado em escolher dentre aquela multidão pessoas que estejam preparadas para a obra dele. Então, se você deve observar o seguinte: o que de fato eu sou? Eu sou um discípulo de Jesus ou eu faço parte de uma multidão? Muitas vezes nós estamos com os olhos muito mais voltados para a multidão do que para o discípulo. Jesus fez o ao contrário. Estava muito mais voltado para o discípulo do que para a multidão. Então nós precisamos ter esse mesmo olhar, esse olhar para o discípulo, o olhar de preparar discípulo. Ele é que vai enfrentar a obra de Deus. Uma coisa que é interessante: nós vamos passar, mas a obra de Deus vai permanecer. E se nós preparamos discípulos, esses discípulos de Jesus vão dar encaminhamento na obra de Deus. Tá? Dentro dessa passagem nós temos o seguinte: como se observar e perceber um discípulo bom. Ele abre a sua casa.
tá? Ele abre a sua casa para o aperfeiçoamento. A primeira coisa que ele vai fazer é dizer, olha, eu conheci o meu Salvador. Ele apresenta esse Jesus para todo mundo. Foi o que Levi fez. Abriu a sua casa. Abriu a sua casa para estar, para receber todo mundo, recebendo todas aquelas pessoas que estão ali em sua volta. Então, ele está abrindo a sua casa para isso, entendeu? Um bom discípulo, ele abre sua casa, convida as pessoas que estão em sua volta para conhecer o Mestre, para conhecer Jesus, para saber que Jesus Cristo está presente ali. Então, é interessante que o discípulo, ele se diferencia do Senhor Jesus. Ele se diferencia da multidão. Olha o que a multidão faz. A multidão só vai lá onde Jesus em busca de receber uma cura, receber um remédio, receber uma multiplicação dos pães. Quer dizer, se o cara disser hoje é um culto que você, que é empresário, vai ganhar muito dinheiro, aí enche de gente para receber as bênçãos. O discípulo não, ele vai se entregar a um ministério diferente. Ele vai se entregar à obra de Deus. Essa é o passo diferente. Ele vai viver para a obra de Deus. Essa é a diferença do discípulo e Jesus vai fazer isso. Então Jesus vai chamar quem? Uma lição interessante. Ou uma outra lição interessante, você que está me ouvindo. A ideia de que, é interessante isso, a ideia de que eu não estou, vamos dizer aqui, que eu quero falar para vocês. Algumas religiões, algumas igrejas, elas têm uma visão assim. O santo é aquele que não tem pecado. O santo é aquele que é perfeito. O santo é aquele que o cara olha para ele e diz. E na igreja de Cristo, não. O santo é exatamente aquele que é separado e que Jesus é que vai tornando o aperfeiçoamento nele. É Jesus que vai fazendo ele se tornar cada dia aperfeiçoado. Então, por exemplo, nós somos cheios de defeitos, de falha, e Jesus vai nos aperfeiçoando e vai nos assim, melhorando o nosso caráter em Cristo. Então, essa é a diferença. Levi é esse exemplo. Outro ponto interessante que a gente vai detectar é que Jesus conhece o coração dos homens, coisa que nós não temos capacidade de conhecer. Por que arrazoais em vossos corações isso? Assim, arrazoar muitas vezes a gente faz um julgamento, né? A gente vê alguma coisa sendo feita, a gente começa a fazer julgamentos equivocados, errados, julgamentos que não fazem parte do plano de Deus, julgamentos que não foram Deus que estabeleceu. Então aí a gente começa a fazer julgamento, e muitas vezes até julgamentos da obra de Deus. Então Jesus está dizendo, por que vocês estão arrazoando assim? Né? Então Jesus mostra que ele é Senhor do sábado. O tema desse parágrafo é que Jesus é Senhor do sábado. Jesus veio exatamente para manifestar o seu poder. Eu sou o Senhor do sábado. Várias liçõezinhas aí, legal, para você poder tirar. Vamos para o nosso terceiro parágrafo, verso 18 do capítulo 2 de Marcos. Irmão Ionildo está aí presente, ele pode anotar o capítulo 2 aí para o pessoal saber que é o capítulo 2. Nós vamos para o verso 18, tá? Capítulo 2, do verso 18 ao verso 22. Nosso discipulado que nós estamos fazendo, capítulo 2, do verso 18. Vamos lá, tá? Verso 18. Verso 18 até o 22, tá certo? Olha o que vai dizer Jesus Cristo. 18 ao 22, tá? Esse para mim, gente, ele esse capítulo todo, esse aqui é o mais interessante, essa parte que nós vamos ler agora aqui, porque ele vai dizer assim, ora, os discípulos vão dizer para Jesus, ora, os discípulos de João e os fariseus jejuam, e foram e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E disse-lhes, e Jesus disse-lhes, podem porventura os filhos da borda jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, tá? Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho,
e a rotura fica maior. Ninguém deita vinho novo em odre velho. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos, tá? Essa parte é muito interessante para a gente. Eu queria, não dá para mim saber quantas pessoas que vão ouvir isso aqui e quando vai chegar. Mas a gente tem aqui uma coisa interessante e que acontece muito nas igrejas, é quando alguém traz um ministério novo, uma visão nova. E sempre ele vai encontrar nessa dinâmica, ele vai encontrar pessoas que vão estar se opondo, porque tem pessoas que vão querer viver o passo antigo. Eu nasci na igreja, a igreja era assim. Eu gosto da igreja que faz desse jeito. Nunca está aberto à novidade, nunca está aberto à dinâmica do que vai acontecendo. Um exemplo muito interessante, vou dar um exemplo disso, a internet, né? A internet... há uns anos atrás, quem usava a internet era coisa do diabo, né? E agora a saída para nós da igreja está sendo justamente a internet, né? E agora é do diabo, né? Então o que nós estamos querendo dizer com isso? É que nós temos que estar abertos exatamente para coisas novas, coisas que edificam de fato a igreja, né? Então muitas vezes nosso tradicionalismo, nossa tradição nos emperra em crescer. O que Jesus Cristo está falando é que aqueles discípulos de João e dos fariseus, eles viviam uma tradição que era antiga, e Jesus estava trazendo um ensinamento agora que era novo, um novo ensinamento, um ensinamento diferente. Jesus estava trazendo um ensinamento que estava voltado exatamente para uma nova dinâmica, aonde o cordeiro era ele, aonde o rei estava aqui na terra, onde o rei estava chegando e o poder estava sobre ele. Então Jesus estava trazendo uma dinâmica nova, uma dinâmica diferente, trazendo um ensinamento novo, mas estava sendo questionado por esse ensinamento que ele estava trazendo. E como Jesus estava trazendo esse ensinamento novo, ele não poderia pegar esse ensinamento novo e colocar exatamente em pessoas que não tinham uma visão nova, entendeu? Então é por isso que Jesus começa a trazer os discípulos, novos discípulos, trazer pessoas novas para estar dentro do ministério, para estar dentro dessa atmosfera que era diferente. Então eu não poderia, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo aqui, pegar um crente que já tem 30 anos, aí você traz uma dinâmica nova, que é um ministério novo dentro da igreja. Esse crente de 30 anos, ele vai te dar trabalho. Então, é melhor você sair e montar um ministério novo, onde você vai encontrar pessoas que vão ter uma mentalidade diferente e que vão querer estar trabalhando com você, do que você trabalhar com alguém que tem 10 anos de crente, mas que não tem uma visão nova, uma visão aberta, entendeu? Então, Jesus está dizendo, não se pode fazer remendo de pano velho e vestes o quê? Nova, né? Ou pegar pegar pessoas que são extremamente tradicionalistas e tentar renovar o ministério, a igreja, a visão. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de fato de pessoas que têm uma visão diferente, aberta. Então Jesus Cristo estava dizendo exatamente isso. Não podemos fazer o ministério, trazer um ministério novo para pessoas que que têm uma visão que não é uma visão aberta. Então a igreja de Cristo, ela começa, Jesus Cristo não foi pegar os fariseus para fazer os seus discípulos os fariseus, porque eles não iriam aceitar. Então Jesus pegou pessoas simples, o pescador, os homens, as pessoas que tinham mais baixo conhecimento, vamos dizer assim, intelectual, e tornou esses homens com um conhecimento extraordinário. O próprio Jesus foi um exemplo deste ensinamento. Seja bem-vindo, pastor Augusto. Estou aqui, muito obrigado pela sua presença, pastor Augusto, pastor Zé Carlos. Pastor Zé Carlos foi convidar pastor Augusto. Seja bem-vindo, meu pastor, se sinta à vontade. Esse aqui é um curso de discipulado que a gente está montando, explicando para o pastor. Ontem nós começamos o capítulo 1 de Marcos, trabalhamos
trabalhamos todo o capítulo 1 de Marcos, e hoje nós estamos trabalhando o capítulo 2 por cada parágrafo do capítulo, né? E nós estamos no penúltimo parágrafo do capítulo 2 e agora nós vamos iniciar o último parágrafo. Seja bem-vindo, se sintam à vontade aqui conosco. Então, qual é a ideia? Não se pode fazer remendo de pano velhos e vestes remendo de pano novo e vestes velhas, porque elas vão se estragar, vai ter ruptura, vai ter divisão, intriga, briga, porque não tem condição nenhuma de fazerem parte, de estarem juntos, tá bom? E o último parágrafo, que é exatamente esse que vai do 23 até o 26, vamos correr aqui ele, do 23 ao 26, ele vai dizer, e aconteceu o quê? Passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus disseram: vês porque fazem no sábado o que é ilícito? Mas ele disse: nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, do quais não era lícito comer, senão ao sacerdote, dando também aos que com ele estavam? E disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Amém? Nós temos aqui uma passagem, a gente já tem visto que Jesus vai trazer um ensinamento legal sobre a questão do sábado, né? A gente vai ver que Jesus vai começar aquilo que nós falamos ontem, na lição de ontem para os amados. Por que não guardar o sábado? Falei ontem e repito hoje. Guardar o sábado hoje, teríamos que guardar não somente o sábado, mas tudo que está inserido ali. Então, se você guarda só o sábado e não aplica as demais coisas que eram inerentes àquela situação, você está fazendo besteira. Então, é melhor você viver sob a graça. A graça não faz a gente viver sobre nenhuma tradição. Nós não vamos viver sobre um jugo sobre nós. O texto ele diz assim, interessante, o texto ele vai falar, Jesus vai vir, os discípulos vão pegar lá o milho com a mão, não vão lavar as mãos, e aí tradição, aquilo que eu disse, a tradição. Nós temos aqui uma lição muito grande de Jesus, a defesa que o Senhor Jesus Cristo faz em torno dos seus discípulos. A defesa que o Senhor Jesus Cristo faz em torno do seu discípulo. Ele vai fazer uma defesa em torno dos seus discípulos. Ele vai proteger o seu rebanho. E eu tenho como lição uma situação que uma vez eu levei o pastor Edivaldo Correiro, que é pastor aqui da Batista Missionário, lá na Raposa, quando eu era pastor, e convidei ele para dar uma lição lá. E ele criou uma dinâmica que foi muito interessante, a dinâmica. Ele dizia assim, a gente estava todo mundo sentado, ele dizia assim, alguém vai dizer assim, ele criou uma situação, olha, alguém mexeu nisso bem aqui. Aí ele chegou e alguém acusava a outra pessoa. Foi o pastor José Carlos que fez. Mas quem estava do lado do pastor José Carlos ia dizer, José Carlos não, que é a sua esposa, né, a Rila. José Carlos não, foi o pastor Webs. Aí eu digo, aí ele vai que está do meu lado e diz, não, Webs não, foi o irmão Ionildo. Irmão Ionildo, alguém que está do lado do irmão Ionildo diz, não, irmão Ionildo não, quem foi o irmão Carlos. Então a ideia é que nós como igreja devemos estar prontos para defender. É claro que a lição dele tem limitação, ao mesmo tempo que defende, acusava e quis mostrar isso. Não é que a gente tem que fazer essas duas coisas, mas a ideia é que nós devemos proteger a nossa igreja, os nossos irmãos. E muitas vezes os irmãos da nossa igreja estão sofrendo acusações, e acusações que não são verídicas. E nós muitas vezes ficamos ali inertes, né? E Jesus está como fazer uma boa defesa dos seus discípulos, né? Estão comendo, mas ele disse, olha, veja o que fez Davi. Quando não era lícito, entrou lá no templo, né? No templo do sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição que não era lícito comer, e deu aos seus
soldados que estavam com ele, né? Então muitas vezes a gente tem que ver que nós não vamos viver mais num processo de uma tradição. Sabe o que isso nos dá como lição nesta tarde? É que as pessoas são muito mais importantes, do que os objetos, os utensílios que estão dentro da igreja. Então muitas vezes as pessoas estão valorizando um piso, um telhado, uma porta, uma janela, e esquecem que as pessoas que estão dentro da igreja, elas têm uma valorização bem maior. Então quando você olha para esse seu irmão que está do seu lado, ele é de fato um instrumento de Deus. Então você tem que olhar para esse seu irmão e valorizar. E Jesus Cristo estava valorizando exatamente quem? Estava valorizando os seus discípulos. É interessante que você veja isso aí. E um detalhe que é importante é que Jesus vai ensinar que o sábado, esse é o ponto crucial. O sábado não é mais importante do que quem? Não é mais importante do que o homem, né? O mais importante não é a tradição. A tradição não é mais importante. O que é mais importante é o homem, é a pessoa, é o cidadão. Ele é de fato importante. Não é o sábado que é mais importante. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Você tem uma importância muito grande para Deus. Então, nesta tarde, você está aprendendo uma importante lição. Sabe o quê? Você está aprendendo uma lição de que você é um discípulo, você é discípulo do Senhor Jesus Cristo. E se tornar discípulo de Jesus significa dizer que você não vai fazer parte da multidão. Você é selecionado, tá bom? Vamos ver as perguntas que nós temos aqui. O Márcio, vou começar pela do Márcio. Márcio, o que Jesus quis dizer no versículo 27? Eu acabei de explicar, né? Que o sábado, que é um dia, a ideia é a seguinte: quem é mais importante, é o sábado ou é o homem? É exatamente o homem. Quem é mais importante, a tradição ou os seus irmãos na igreja? Seus irmãos da igreja, tá certo? Então, muitas vezes uma pessoa comete um pecado na igreja, eu vou te dar a paz do Senhor, porque tu estás em pecado. Eu vou te dar a paz do Senhor, porque tu estás em pecado, mas eu estou em paz. Então eu vou lá, meu irmão, e vou te abençoar. A paz, meu irmão. Saia dessa situação, saia desse caminho. Entre num caminho novo, né? Então eu vou levar a paz para ti, porque eu tenho a paz. E se eu tenho a paz, eu posso levar essa paz. E não viver sob uma tradição que me machuca e que me destrói. Vamos dizer assim, uma ideia que é extremamente triste para o homem e que destrói o outro, né? Porque nós estamos vivendo uma tradição, uma coisa que é tão pequena e que não vai ter tanto valor assim, e nós estamos dando muito valor para aquilo, né? Então nós somos diferentes. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui, voltando. Zé Carlos fez assim: a guarda do sábado na lei era apenas a sombra das coisas futuras. Nosso sábado hoje é o descanso em Cristo, né? Aqui a ideia que o pastor Zé Carlos está trabalhando é exatamente assim. O que é o sábado, na verdade? O significado. A palavra sábado quer dizer descanso. Então, quando eu guardo a lei, aí eu estou voltando para o Velho Testamento, eu vou estar guardando o quê? Eu vou estar guardando exatamente aquele dia. Eu vou descansar naquele dia, eu vou tirar aquele dia para descansar, para não me cansar e tal. Só que hoje, no Novo Testamento, o nosso descanso não pode ser um dia. O nosso descanso é naquele que é o autor da vida. E quem é o autor da vida? Deus. E é personificado em quem? Em Jesus. Então ele é que é de fato esse nosso descanso. Isso que o pastor Zé Carlos quis dizer. Jesus estava dizendo que era só para nós jejuarmos depois que ele fosse para o Pai? Opa, pergunta, rapaz. Pergunta profundamente teológica, tá certo? A gente não iria aprofundar essa pergunta, mas realmente a compreensão é essa. A compreensão de fato é essa.
Então, nesse discipulado, que é mais gente aqui da Igreja Batista, a gente pode tematicamente dizer isso. Interessante, o jejum era exatamente uma prática que Jesus quis dizer o seguinte: enquanto eu estou com vocês, eu estou com eles, não há necessidade de que eles jejuam. Aí a minha pergunta: e hoje, é necessário fazer o jejum? Essa que é a pergunta. Jesus está conosco ou não está? Está. Nós estamos vivendo com Jesus na forma do Espírito Santo. Então, o fato do Espírito Santo viver na nossa vida e a gente estar em comunhão com Ele, isso significa um fortalecimento incrível para a gente, porque Ele está conosco, está nos guardando. Então, a ideia do jejum era exatamente isso, porque Jesus ia morrer e ia passar um tempo sem estar na presença dos seus discípulos, e o jejum, olha como é interessante, o jejum ia ser uma prática, porque ele não tinha nem Jesus e nem o Espírito, porque Jesus e o Espírito é a mesma pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são as mesmas pessoas. Então ele está falando exatamente isso. Então hoje, o verdadeiro crente, o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, ele tem essa comunhão, ele não precisa necessariamente tirar esse tempo todinho. Mas por que Paulo fazia jejuava, os outros discípulos jejuavam? Porque é uma forma de jejuar aí, nesse caso, é tirar o tempo de dedicação para estudar, para aprender, para compreender a palavra de Deus, para se fortalecer no entendimento. Isso é um jejum natural que cada um servo de Deus vai fazer, tá certo? Esse não há proibição nisso, não. Está falando na questão de dizer assim, há uma prática que eu tenho que guardar, que tenho que fazer essa prática assim, aleatoriamente, como os fariseus faziam. Não há obrigatoriedade nisso. Mais alguma pergunta? Mais alguma outra pergunta? Amém? Não, seja bem-vindo. Legal, gostei. Não vi nenhuma pergunta aqui. E aos nossos visitantes, as pessoas que estão conosco, sejam bem-vindas. Nós estamos aqui abertos para ouvir você, para colocar aqui as suas perguntas. Amém? Irmão Otávio, está participando conosco aí fortemente. Irmão Ionildo, irmão Madison, irmã Diana, são os irmãos, sejam bem-vindos. Pastor Zé Carlos, Ebenildo, o Aida estava aí com a gente. Tem os irmãos também que estavam participando conosco. Então estamos abertos às suas perguntas. Se você tiver algumas dúvidas, a irmã Cristiane fez uma pergunta, pulei aqui, opa, lembrei. Quantas vezes devemos jejuar? O jejum é como a gente falou ainda agora, irmã Cristiane, ele é um fortalecimento espiritual. Então, à medida que você se fortalece espiritualmente, que você dedica tempo para Deus, você pode fazer isso comendo ou não comendo. Você pode fazer isso com disposição ou não. Você pode tirar o dia todo e jejuar, né? É claro que nós devemos ter um equilíbrio, né? A gente sabe que muitas vezes a pessoa faz as coisas desequilibrada e rebenta tudo. Então, assim como meu espírito precisa se alimentar, a minha carne também precisa se alimentar. Então eu como porque ela há uma necessidade. Irmão Mários, o jejum para não dar lugar à carne, na verdade é esse entendimento. A presença de Deus é exatamente para que não dê lugar à carne, né? Na verdade é o seguinte, quanto mais eu me envolver com Deus e com a obra de Deus, com a presença do Espírito Santo na minha vida, eu vou eliminar, como dizer assim, a atuação da carne na minha vida. Entendeu? Então eu preciso de Jesus exatamente para eliminar essa carne, eliminar essas coisas que não são do agrado de Deus na minha vida. Então quando eu faço, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais próximo dele eu vou estar. E com isso eu vou estar bem melhor. Entendeu? Então eu não preciso necessariamente dizer que estou jejuando. Eu preciso estar na presença de Deus continuamente. É como aquele texto que diz, orai sem cessar. Eu devo estar em contínua presença de Deus. No almoço, na janta. Então quando eu saio um pouquinho da direção de Deus, aí meu amigo, a coisa já desanda.
Então aí a gente volta, o servo de Deus sai, volta, e aí, mas a vida é essa, porque a gente não vai conseguir viver a plenitude aqui na terra de Deus. Não tem como a gente conseguir viver essa plenitude aqui na terra. Mas a gente já vai avançando, vai crescendo, vai se aperfeiçoando mais e mais na presença de Deus, tá? Mais alguma pergunta? Vamos lá, temos tempo. Você pode lançar sua pergunta e aí lançar seus questionamentos. Capítulo 2 de Marcos encerrado. Capítulo 2 de Marcos encerrado. A grande lição de hoje, que eu entendo, é que nós estamos entendendo que vamos começar a entender que Jesus está preparando para mim uma escolha sensível. Jesus está preparando uma direção. E é interessante entender que quem está hoje aqui comigo, nesta tarde maravilhosa, que está ouvindo essa lição, ela deve começar a se preocupar em procurar fazer discípulos, tá certo? A irmã Cristiane, o irmão Ionildo, o irmão Madison, o irmão Otávio, estou pegando os que eu estou vendo aqui, a Kelly, são irmãos em Cristo Jesus. Então nós precisamos preparar discípulos, nós precisamos levar essa palavra, não levar uma palavra apenas para aglutinar uma multidão em torno da igreja, não é isso que estou compartilhando, mas é a formação de um caráter de Cristo na vida das pessoas. E essa é uma tarefa muito difícil mesmo. Preparar os discípulos de Jesus. Primeiro começa em casa. Preparar os discípulos de Jesus em sua casa não é fácil. Não é fácil, né? Muitas vezes você fica até desanimado. Quantas pessoas não já trabalharam, investiram, gastaram tempo investindo em pessoas que estavam na sua casa. E aí hoje você só tem a missão de orar. Pedir a Deus faça a obra dele e que ele faça o retorno, né? E assim, começa em sua casa. Mas você muitas vezes pode ser que o que é da sua casa não lhe dê crédito, não lhe dê confiança, né? Não lhe dê, vamos dizer assim, não lhe dê o voto de confiança para dizer assim, eu vou estar geralmente assim, com essa pessoa. Então, alguém que é de fora, muitas vezes, ela vem com muito mais alegria e disposição para estar se tornando um discípulo seu, muito mais verdadeiro. Então, você tem que, apareceu esses, você tem que tratar como filhos da fé, como filhos de Deus, tratá-los e conduzi-los para a obra de Deus. Muitas vezes você tem um desejo de ganhar uma irmã sua sanguínea, mas não vem. Talvez você tenha desejo de ganhar o seu pai, não vem. Mas talvez você ganhe o pai do vizinho, que sinta em você um filho, né? E aí você vai levando a palavra de Deus para essa pessoa. Então, a obra é essa, a obra é assim, né? Não, nem sempre os da nossa própria casa vão dar crédito para nós, mas a gente tem que fazer a obra de Deus, a gente tem que fazer a missão, aquilo que Deus tem designado, né? Aquilo que a gente viu ainda agora no texto. Os nossos maiores críticos são os que estão dentro da nossa própria casa, né? Eles vão estar criticando. São os da nossa própria família. Eles vão estar criticando. Você se converte, aí eles vão dizer, ah, Santa Rã, né? Agora eu quero ver até quanto tempo ele vai ser crente. Aí começa a colocar logo uma garrafinha de qualquer coisa para você beber, para que você caia e ele diga, olha aí, viu? Aí, viu? Olha onde que estava o crente. Mas nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Isso nos faz a diferença na vida. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Sempre lembrar disso. Lembrar que o sangue de Jesus não foi derramado em vão. E Ele nos trouxe, nos resgatou para a sua excelente obra. Então, nesse texto, a gente compreende que há no capítulo 2, há uma preparação, uma escolha, né? E uma outra coisa que a gente vê é que está cheio de ideias que comprovam a autoridade de Cristo sobre tudo que está em sua volta, né? O seu poderio, concentrado as suas forças ali,
né? Jesus tem poder sobre a enfermidade, Jesus tem poder sobre o doente, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder no sábado, Jesus perdoa os pecados, Jesus faz uma obra sobremodo excelente. Nós somos seus discípulos. E que grande maravilha é essa, fazer parte deste ministério de Cristo. Poderia estarmos gastando nosso tempo com outras coisas, né? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui que tinha uma pergunta que eu olhei aqui. O jejum é para não dar lugar à carne, né? Já expliquei isso aqui, na verdade a gente vai à presença de Deus é para que a gente não dê lugar à carne. Vamos ver mais alguma coisa aqui que tem aqui, tá? Tá tudo bem, meus irmãos? Então você pode compreender essa dinâmica bem aí. Amanhã nós vamos estudar o capítulo 3. Eu vou te convidar, você que está me ouvindo hoje, se você pudesse dar uma lida no capítulo 3, seria uma coisa muito maravilhosa. Porque amanhã você já viria com um entendimento que ia ajudar muito a dinâmica desta obra que nós estamos aprendendo, né? Então, se você começa a entender, né? Você começa a compreender esta coisa, ela vai muito mais além, tá bom? Vamos orar, porque não sei se meu tempo está quase próximo, nós vamos orar. Alguém tem algum pedido de oração? Nós queremos orar por você e agradecer a Deus pela sua presença aqui, né? Porque foi maravilhosa e a gente tem aí, vendo que os irmãos estão muito impactados, né? Estão ajudando demais nessa obra. A sua presença já é uma divulgação, a sua presença já é um prazer contar com você aqui, tá bom? Vamos orar agradecendo ao nosso Deus pela sua presença, pela sua dinâmica nesta tarde. Pai Santo e maravilhoso Deus, somos gratos, meu Pai, por cada um dos teus filhos que hoje, nesta tarde, esteve aqui conosco, nos ajudando a aprender e assim, meu Pai, entender a Tua palavra. Obrigado por cada um dos Teus filhos que poderiam estar descansando agora, mas estão conosco aqui. Que o Senhor venha ministrar na vida deles, guardá-los, fortalecê-los no Teu entendimento e na Tua compreensão. E que tudo isso, meu Pai, fique armazenado na vida dos filhos. Eu te agradeço por aqueles que estão nos visitando nesta tarde, ouvindo da Tua palavra e aprendendo da Tua palavra conosco. Irmãos que nós nem conhecemos, meu Pai, mas passamos a conhecer porque Tu és um Deus grandioso. Obrigado pela vida deles. Obrigado, Senhor, por cada um dos que estão presentes aqui. Obrigado, Senhor, pela presença do pastor José Carlos e do pastor Augusto que entraram e tiveram conosco aí. Senhor, esteja abençoando a vida dos teus filhos. Senhor, esteja fortalecendo. E em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir, meu Pai, que a tua igreja seja uma igreja viva e eficaz. Que ela possa, assim, expandir, não conforme a vontade humana, mas expandir conforme a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Amém, meu, né? Você vê que Deus é maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.